Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Luiz Fabiano. Nós estamos hoje ministrando a lição de um modo diferente, porque tivemos alguns problemas técnicos de última hora, e para não deixar os irmãos sem, a gente está aqui usando o plano B, que é a gravação da aula de um modo um pouco diferente, né? Qualquer barulho que os irmãos ouvirem aí, além da minha voz, irmão, nos perdoa, porque nós estamos num ambiente que não é totalmente fechado e acaba podendo algum barulho externo sair na gravação. Mas a gente só está fazendo isso para não deixar os irmãos realmente aí sem nenhuma ministração. Pois bem, irmãos, nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo. Estamos extraindo dessas lições sobre a vida de Paulo, lições de vida para o nosso ministério, né, para a nossa vida, no nosso dia a dia. Nós já estudamos algumas lições anteriores. Semana passada nós falamos sobre a vocação do apóstolo Paulo e vimos sobre o chamado de Deus dele para o apostolado. E amanhã a lição que iremos estudar em nossas classes é sobre a mensagem que o apóstolo Paulo pregava. E a mensagem era Jesus Cristo, este crucificado. Lembrando a todos os irmãos que amanhã também, 31 de outubro, se comemora o dia da Reforma Protestante. Se não me engano, são 504 anos da Reforma Protestante. Glórias a Deus por isso, né? Pois bem, irmãos, sem muitas delongas, então, vamos à nossa aula, a leitura bíblica em classe da nossa aula de hoje. O texto áureo, aliás, diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1 e o versículo 23. A verdade prática diz assim: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. O texto bíblico da nossa lição está em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 e 25, e no capítulo 2, versículo 1 ao 5. Nós não vamos ler para ganharmos tempo aqui, né, na gravação do vídeo, e assim podermos chegar ao final da nossa lição com mais rapidez. Vamos lá então. Bom, nós vimos na aula passada que Saulo de Tarso, ele foi chamado para o ministério de apóstolo, e ele não inicia o seu ministério imediatamente. Ele se retira por uns 3 anos para o deserto da Arábia, porque ele precisava de um preparo espiritual. O preparo intelectual ele já tinha, todos sabemos disso, mas ele precisava de ter um maior conhecimento sobre aquele Jesus que ele acabou de se encontrar com ele a caminho de Damasco, e ter experiências mais fortes com ele, né, com esse Jesus. E aí, então, aprender um pouco mais sobre o Jesus crucificado. Então, essa vai ser a mensagem que ele vai pregar, que é o verdadeiro evangelho. Então, o que nós veremos nessa lição? Nós veremos, primeiramente, veremos em toda a lição o conteúdo da mensagem pregada por Paulo. Qual era o conteúdo da mensagem pregada por Paulo? Então, nós vamos ver que o conteúdo dessa mensagem era uma mensagem cristocêntrica. Cristo era o centro da mensagem pregada por Paulo. Este é o verdadeiro evangelho. Cristo como centro da mensagem. Também era uma mensagem de sabedoria divina, enquanto alguns recebiam aquela mensagem que Paulo pregava como uma mensagem de loucura, uns devaneios. Paulo, ele entendia que aquela mensagem era a mais pura manifestação da sabedoria de Deus em relação ao plano divino de salvação para o homem. Veremos que o conteúdo da mensagem pregada por ele também era uma mensagem poderosa, e ele enfatiza isso, né, em suas epístolas, principalmente em Romanos e Coríntios, ele enfatiza isso. Veremos que o conteúdo da mensagem dele também era uma mensagem que era cheia de verdades. Nós sabemos disso. 100% do que Paulo pregava, a mensagem que ele pregava, o seu conteúdo era 100% verdadeiro. Mas, para alguns, eram verdades contradizentes e inaceitáveis. Aí veremos aqui, né, quase esse grupo de pessoas que não recebiam, não aceitavam a mensagem que Paulo pregava. E por fim veremos também que a mensagem que Paulo pregava é uma mensagem que transforma. Então são esses assuntos que nós veremos
com mais detalhe nessa lição. Pois bem, vamos ao nosso primeiro tópico. No nosso primeiro tópico, nós vamos ver qual era a centralidade da pregação de Paulo. Nós vamos ver que a mensagem que Paulo pregava era uma mensagem cristocêntrica, ou seja, Cristo era o centro da mensagem que Paulo pregava. Então, o ministério da pregação de Paulo era focado na pregação de anunciar a verdade central do Evangelho. E qual era a verdade central do Evangelho? O Cristo crucificado. A redenção em Cristo por meio do Cristo crucificado. Então, este era o centro da mensagem cristã, este era o centro da mensagem que Paulo pregava. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Então, Paulo, ele pregava a mensagem da cruz. E a cruz apontava para o quê? Apontava para a justiça de Deus, apontava para o amor de Deus, que Deus tinha para com a humanidade. Porque Deus poderia, a partir da queda do homem, simplesmente condenar o homem à perdição. Mas Deus, pela sua justiça e pelo seu amor, Deus, ele enviou Jesus para ser crucificado e, através desse sacrifício, o homem ele poder ser redimido. Então, o ministério da pregação de Paulo era focado em mostrar Cristo como o foco dessa mensagem. E era uma mensagem cujo evangelho constituía a essência da pregação de Paulo, que era centralizada na morte de Cristo. Então, Paulo se preocupava em centralizar a sua mensagem na morte de Cristo, porque essa era a razão, o porquê que Cristo havia se entregado pela humanidade. E ele vai deixar bem claro que o evangelho que ele recebeu, essa mensagem que ele pregava, não era uma mensagem baseada na sabedoria humana e não era também uma mensagem dele. Ele mesmo vai dizer que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz assim: irmãos, eu quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, Paulo está dizendo que a mensagem que ele pregava, que era uma mensagem cristocêntrica, tendo Cristo como a centralidade dessa mensagem, não era uma mensagem inventada por ele. Não era uma mensagem que ele recebeu de homem, mas é uma mensagem que ele recebeu por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Coríntios 1,17, ele vai dizer assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Então, era primeiramente uma mensagem cristocêntrica. Segundo, a mensagem de Paulo, apesar de ser uma mensagem cristocêntrica, com foco no Cristo crucificado, era para alguns uma mensagem contradizente. Era uma mensagem que continha verdades, mas que essas verdades contradiziam o que essas pessoas pensavam e entendiam. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 23 ao 25, diz assim, olha, nós, porém, pregamos a Cristo, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Meus irmãos, havia 3 grupos de pessoas ali que, apesar da mensagem que Paulo pregava ser uma mensagem centralizada no Cristo crucificado, eles recebiam essa mensagem de uma forma negativa. Vamos ver, por exemplo, como é que a sociedade corrupta de Corinto recebia essa mensagem. A sociedade de Corinto era uma sociedade corrupta, nós vimos, é uma sociedade pagã. E de repente aparece um homem, Paulo, pregando uma mensagem de um homem que foi crucificado
e pelo qual era a única forma de se obter a salvação. Então, quando a sociedade corrupta de Corinto ouve essa mensagem de Paulo, naquela época, falar em morte na cruz era automaticamente associado a tudo que havia de mais vergonhoso, infame e tolo. Ou seja, aquilo ali para eles era algo que era vergonhoso, era uma mensagem vergonhosa. Porque falar de salvação somente por meio do sofrimento e da morte de um homem que foi crucificado era um modo de garantir um total desprezo, porque a morte de cruz era uma morte para condenados criminosos. A morte de cruz era para pessoas que para a sociedade era escória e não valiam nada. E agora surge um homem falando de um homem que foi crucificado. Então, para a sociedade corrupta de Corinto, no mínimo esse homem não prestava. Então, para eles, os coríntios, a mensagem da cruz, a mensagem que Paulo pregava, era uma mensagem vergonhosa. Segundo, para os judeus, em Gálatas 3:13, Paulo vai escrever assim aos irmãos de Gálatas: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para os judeus, o Cristo crucificado era um escândalo. Para os judeus, a mensagem que Paulo pregava era uma mensagem escandalosa. Por quê? Porque eles esperavam, os judeus esperavam um líder militar que libertasse eles da opressão romana. Eles não esperavam um Jesus tão fracassado na visão deles como veio, morrendo numa cruz ainda. Que Salvador é esse? Que libertador que é esse? Então, para os judeus, aquela mensagem que Paulo pregava era simplesmente um escândalo. Então, eles esperavam um líder militar que os libertasse da opressão moderna, da opressão romana, digo, e, no entanto, o evangelho que Paulo pregava apresentava para eles, oferecia para eles um Salvador, um libertador que não era poderoso em guerra, conforme eles pensavam, que não nasceu numa linhagem real, conforme eles pensavam, que não era um comandante, mas o que Paulo oferecia na mensagem para os judeus era um Salvador que foi pregado numa vergonhosa cruz. Então, para os judeus, essa mensagem de Paulo era um escândalo, né? Nos dias de Paulo, nem todos acreditavam na possibilidade de um homem crucificado ser o Filho de Deus. Porque, como diz Gálatas 3:13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para os judeus, Jesus era um maldito. E como Filho de Deus, ele vai morrer na cruz, vai ser maldito. Então, isso não entrava na cabeça deles de forma alguma. Então, para eles, para os judeus, a mensagem que Paulo pregava era uma blasfêmia sem tamanho. Dizer que o Filho de Deus morreu de forma maldita numa cruz era demais para os judeus aceitarem. Então, recapitulando, para a sociedade corrupta de Corinto, a mensagem que Paulo pregava era uma vergonha. Para os judeus, essa mensagem era um escândalo e era uma blasfêmia. Para os gentios, que aqui inclui também, né, lá os de Corinto, mas inclui também os gregos. Então, para esses gentios, principalmente os gregos, a mensagem que Paulo pregava era uma loucura. Essa mensagem de Cristo crucificado era uma loucura. Olha o que Paulo vai dizer em Coríntios 1:18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, os gregos entendiam, recebiam aquela mensagem como uma mensagem que era um verdadeiro devaneio. Eles não conseguiam entender como aquele que havia morrido numa aparente fraqueza e fracasso poderia resolver os problemas deles. Então, para os gentios, aquele homem que morreu de maneira fracassada numa cruz, não poderia resolver os seus problemas. Que Salvador é esse que morre pregado numa cruz? Que poder que esse Salvador tem? Então, para os gentios, a mensagem que Paulo pregava era uma verdadeira loucura. Então, para eles, os gentios, a mensagem acerca de Cristo crucificado, pregada por Paulo, não produzia nenhuma atração, pelo contrário, produzia rejeição. Porque a morte de cruz, ela era um instrumento de suplício, de morte. A cruz era um instrumento de suplício, de morte, maldição.
Então, morrer pregado numa cruz, crucificado numa cruz, era dizer que a pessoa era maldita. Era um instrumento de sofrimento, de punição. Então, eles não conseguiam entender isso, não conseguiam ter noção. Então, para aquela mensagem que Paulo pregava para os gentios, olha, essa mensagem é uma loucura. Isso não tem sentido. Não Paulo, mas a mensagem que Paulo pregava. No entanto, nós vamos ver que essa mesma mensagem, que para a sociedade corrupta de Corinto era uma vergonha, que para os judeus era uma blasfêmia, um escândalo, e que para os gentios era uma loucura, essa mensagem, para aquele que a recebesse, era uma mensagem poderosa. Então, apesar de ser contradizente para alguns, a mensagem que Paulo pregava era o poder de Deus, era uma mensagem poderosa. Ele mesmo disse, né? Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, logo para aqueles que crescem naquela mensagem que Paulo pregava, aquela mensagem ela era poderosa para salvar o homem. E ele vai escrever em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, para os judeus, um escândalo e uma blasfêmia. Para a sociedade corrupta de Corinto, uma vergonha. Para os gentios, uma loucura. Mas para aqueles que acreditavam no poder de Deus. Para aqueles que acreditavam, era o poder de Deus para salvar a vida deles. Era também, né? Isso tudo que nós vimos aqui. Então, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar até esse ponto da lição? O que nós aprendemos, além de muitas lições práticas que eu creio que você vai tirar, né? Aqui é só um subsídio complementar para você a enriquecer mais aí a sua lição. Bom, primeiramente, olha só, considerando que a centralidade da mensagem que Paulo pregava era Cristo, que o foco da mensagem que Paulo pregava era Cristo, a igreja hoje ela tem que tomar cuidado para não anunciar um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, que não seja o evangelho que Paulo pregava. Então a igreja precisa tomar cuidado para anunciar um evangelho estranho ao evangelho que Paulo pregava, a mensagem que Paulo pregava. Então a igreja precisa tomar cuidado para não anunciar um evangelho mercantilista, um evangelho onde só pensa em dinheiro, onde tudo aquilo que é pregado e ensinado para se ganhar dinheiro, para tirar dinheiro das pessoas. Um evangelho que não seja adaptável. Porque hoje vemos muitas denominações pregando um evangelho adaptável, que a pessoa, ela supostamente aceita Jesus como Salvador, mas continua com as velhas práticas, continua com a sua velha vida. É um evangelho do oba-oba, um evangelho que venha como estás e continue como estás, um evangelho que não exige transformação de comportamento, não exige mudança de atitudes. Então a pessoa ela vem com as suas práticas pecaminosas, mas ela se adapta ao evangelho, ao comportamento dela, e ela pode continuar vivendo a sua mesma vida. É por causa disso que hoje existe a igreja dos homossexuais, onde lá pastor casa com pastor, mulher casa com mulher. Por quê? Um evangelho adaptável. Não é esse o evangelho que Paulo pregou. Então a igreja tem que tomar cuidado para anunciar um evangelho antropocêntrico, um evangelho onde Jesus deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro do evangelho. Um evangelho onde os pregadores são venerados. Um evangelho onde, se não há um pregador famoso, a igreja não vai para o culto. Se não há um pregador famoso, os irmãos não congregam. Mas se tem um pregador famoso, a igreja lota. O que é isso? Um evangelho antropocêntrico. Um evangelho onde o homem está sendo o centro dele. Esse não é o evangelho que Paulo pregava. Então a igreja tem que tomar cuidado para não pregar, anunciar um evangelho materialista. Já dissemos aqui, um evangelho que só prega para esta vida. Um evangelho que só se preocupa com esta vida. Um evangelho em que você vai virar um grande empresário, você vai ser isso, nada contra isso. Nós estamos aqui para desfrutar aquilo que Deus deixou. Mas essas coisas você consegue com seu esforço, com seu trabalho e com a bênção de Deus. O evangelho não é para dar casa para ninguém. O evangelho não é para dar carro para ninguém. O evangelho não é para poder tornar alguém um grande empresário. O evangelho não é para poder fazer a pessoa ser a cabeça e não cauda. Não, não é esse o evangelho. Não é isso o centro, a centralidade do evangelho.
Então a igreja tem que tomar cuidado para não anunciar um evangelho ornamentado, um evangelho enfeitado, um evangelho em que as pessoas precisam de alguma outra coisa para poder ajudar o evangelho chegar ao coração das pessoas. E aí inovam muitas situações dentro das igrejas. Não, nós precisamos criar alguma coisa para atrair as pessoas. Não, o que atrai as pessoas é o poder do evangelho que transforma, que muda as vidas. Nós não precisamos de tantas coisas que estão entrando no meio da igreja para poder ajudar o evangelho. O evangelho por si só, ele é se pregado com o auxílio do Espírito Santo, conforme veremos mais na frente. O evangelho por si só, ele é suficiente para mudar e transformar a vida do homem. Então, o que nós entendemos, para resumir esse tópico, é que a centralidade do evangelho não pode ser perdida. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Ele diz assim, olha, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então já naquela época Paulo tinha essa preocupação de grupo de pessoas que estavam deteriorando o evangelho, que estavam pervertendo o evangelho de Cristo. E é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Cristo foi tirado do centro do evangelho. A centralidade do evangelho, que é Cristo, foi tirada. E estamos vivendo momentos em que muitos estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que não é a mensagem que Paulo pregava. Então, nós encerramos esse tópico dizendo que o evangelho, ele precisa manter a centralidade que é Cristo. Repito, não precisamos de nenhum recurso para ajudar o evangelho a fazer o seu papel, porque o evangelho por si só, ele é suficiente na unção do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo, para convencer o homem do pecado, para mudar, para transformar a vida do homem. Mas o que nós vemos aí, infelizmente, é que se você faz uma comparação do evangelho que Paulo pregava, da mensagem que Paulo pregava, tendo Cristo como centro, é muito diferente do evangelho que é pregado por muitos hoje. Estão pervertendo o evangelho, estão tornando o evangelho algo vulgar, estão fazendo do evangelho algo sem valor. Mas a igreja do Senhor, ela precisa permanecer vivendo, pregando e mantendo a centralidade do evangelho, que é Cristo. Pois bem, agora vamos ao nosso segundo tópico, onde nós vamos abordar algumas expressões-chave que Paulo ele usava nos seus ensinamentos, ao escrever as suas epístolas. E essas expressões que Paulo usava nas suas epístolas eram exatamente expressões que elas vinham para ressaltar a importância do evangelho. Então, as expressões serão evangelho, e aí ele vai usar a expressão evangelho de Cristo e evangelho de Deus. A outra expressão é Cristo crucificado e também Cristo ressurreto, ou seja, tudo aquilo que ele falou acerca da ressurreição de Jesus. Então vamos à primeira expressão, que trata-se do evangelho de Cristo. Então esta expressão que Paulo usa em suas cartas, a expressão evangelho, ela vai ser usada, 76 vezes vai aparecer essa expressão evangelho no Novo Testamento. Ora como evangelho de Cristo, evangelho de Deus, evangelho somente. E dessas 76 vezes, 54 vezes ela é encontrada nas cartas de Paulo. Nós vamos observar isso. Então, nós podemos dizer que esta expressão evangelho, ela é uma expressão central para a doutrina ensinada por Paulo. Então, quando Paulo escreve falando evangelho de Cristo, ou evangelho de Deus, conforme veremos mais na frente, ele está ressaltando o que aqui? A origem do evangelho. Então ele está dizendo que o evangelho que ele pregava não era dele. O evangelho que ele pregava não foi criado por ele, mas era um evangelho vindo de Cristo.
Era um evangelho, umas boas novas, não é isso? O evangelho significa boas novas, eram boas novas vindas da parte de Cristo. Então, e era um evangelho que o próprio Jesus ordenou que fosse pregado. Esse evangelho que Paulo recebe por revelação de Jesus Cristo, tendo como foco o próprio Cristo, é o evangelho que o próprio Jesus ordena aos seus discípulos que seja pregado. Então, Marcos 16,15, ele fala, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, Paulo, ele vai cumprir à risca essa ordenança. Nós vamos ver que Paulo, quando ele vai cumprir, né, na risca mesmo essa ordenança de Cristo de pregar o evangelho. Então, não é por acaso que ele vai identificar ao longo das suas epístolas também, como eu disse lá atrás, o evangelho também como o evangelho de Deus. Ele vai usar expressões evangelho de Cristo e evangelho de Deus. Ambas expressões exatamente para ressaltar, repito, a origem do evangelho, a origem da mensagem que ele pregava, que era vinda da parte de Deus, da parte de Jesus. Outra expressão que ele vai usar é Cristo crucificado. Então, quando ele usa a expressão Cristo crucificado, olha o que ele vai dizer em Gálatas 2:20, diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, essa expressão que ele vai usar ao longo das suas epístolas, aqui colocamos apenas uma, né? É exatamente para ressaltar a crucificação de Jesus. Quando ele usa essa expressão Cristo crucificado, ele estava querendo ressaltar que a crucificação de Jesus era a mais sublime demonstração da sabedoria e do amor de Deus pelo homem. Tanto no versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas, no finalzinho ele disse, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então ele tem a preocupação de ressaltar a origem da mensagem que ele pregava, que era o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, ou seja, vindo da parte de Deus, vindo da parte de Cristo. Ele tem a preocupação em ressaltar a crucificação do Senhor Jesus como uma demonstração de amor de Deus pela humanidade. Então, o Cristo crucificado, ele era o ponto central e culminante do evangelho que Paulo pregava. Não há outro evangelho a ser pregado, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele ressalta isso lá, nós já lemos lá atrás. Então, a expressão Cristo crucificado era para ressaltar a crucificação de Jesus. O mesmo Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus, que era loucura para os gregos e que era uma vergonha para a sociedade corrupta de Corinto, era o conteúdo da pregação de Paulo. E esses que achavam que essa mensagem era uma loucura, era uma blasfêmia, era um escândalo, era uma vergonha, para Paulo, ele se gloriava daquilo que os judeus, os gregos se envergonhavam. Paulo se gloriava da mensagem que os judeus e os gregos e a sociedade de Corinto recusava e se envergonhavam. Paulo, ele se gloriava. Em Gálatas 6,14, ele diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Eu me glorie, que eu não me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele enfatizava tanto o Cristo crucificado, que ele se gloriava na cruz de Cristo. Se gloriava por quê? Porque ele agora sabia que através da cruz de Cristo ele tinha alcançado também a salvação. Então, essa expressão Cristo crucificado é para ressaltar a crucificação de Jesus. A expressão Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, era para ressaltar a origem da mensagem que ele pregava. E outra expressão que ele usava era Cristo ressurreto. E esta expressão Cristo ressurreto era para ressaltar a ressurreição de Cristo. Porque Cristo foi crucificado, morreu, mas ele ressuscitou. E olha o que disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, você não vai encontrar a palavra Cristo ressurreto. Essa palavra ela é implícita nos versículos que Paulo enfatiza e ressalta sobre a ressurreição de Cristo. Então, se Cristo não... E por que Paulo ele tinha essa preocupação de enfatizar também e de ressaltar a ressurreição de Cristo? Exatamente porque, se Cristo não tivesse ressuscitado, a cruz não teria sentido.
O evangelho não teria sentido, nada teria sentido. E ele escreve isso em Coríntios 15:14, quando ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, se Cristo não tiver ressuscitado, a nossa fé é vã, a nossa fé é inútil, a nossa pregação é inútil, a minha mensagem é inútil. Então ele faz questão de usar essa expressão de modo implícito, ressaltando a ressurreição de Cristo, exatamente para mostrar que ele pregava um Cristo crucificado, sim, mas um Cristo que foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia. Um Cristo que estava vivo. Então ele não era um homem qualquer, porque muitos que eram tidos como líderes religiosos morreram e continuam mortos. A sepultura de Maomé está lá, a de Buda está lá, mas a de Jesus está vazia. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então, ele está ressaltando aqui a ressurreição do Senhor Jesus. Então, após Paulo ele ter esse encontro pessoal com Cristo que ressuscitou, ele não pôde mais negar essa realidade da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque antes da sua conversão, ele nem acreditava que Cristo era o Messias, muito menos na ressurreição de Cristo. Mas agora, depois do encontro que ele teve com Jesus, ele não podia mais negar a realidade dessa ressurreição. Por quê? Porque ele se encontrou com o próprio Senhor Jesus a caminho de Damasco. E agora então ele passa a pregar a mensagem do Cristo crucificado, mas também passa a pregar a mensagem do Cristo ressurreto. Então, ele vai continuar pregando e ele não vai deixar de pregar essa mensagem, mesmo sendo a mensagem do Cristo ressurreto o escárnio dos intelectuais do seu tempo. Porque falar sobre a ressurreição para alguns, aqueles que se achavam intelectuais, era motivo de escárnio. Olha o que ele vai dizer em Atos 17:32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Então, quando Paulo estava falando sobre a ressurreição, aqueles intelectuais, né, alguns zombaram dele e outros disseram: olha, nós vamos te ouvir depois sobre isso. Ou seja, isso nos interessa, nós não acreditamos nisso. Mesmo assim, Paulo não deixava de pregar sobre o Cristo crucificado e sobre o Cristo ressurreto, porque ele tinha certeza que Jesus tinha ressuscitado. Pois bem, o que nós aprendemos até aqui? Nós aprendemos que Paulo ele pregava o evangelho de Cristo crucificado, de Cristo ressurreto, e é interessante observarmos que dentro de tudo isso que nós vimos, nós precisamos entender que o evangelho de Cristo, ele não consiste apenas em palavras, mas também em atitudes. Nós vamos ver ao longo do ministério de Paulo, que Paulo não pregava a palavra apenas, não pregava o evangelho apenas em palavras, mas ele pregava também com as suas atitudes. Então, uma das formas de se pregar o evangelho de Cristo é nós vivermos de acordo com o evangelho. Em Atos 11:26 vai dizer que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. E o que significa cristão? Ser parecido com Cristo. Então, os discípulos passaram a ser chamados de cristão porque as pessoas viam neles um comportamento de alguém que estava agindo como Cristo. E será que nós estamos pregando o evangelho com nossas atitudes? Nós aprendemos também que, assim como Paulo, nós não podemos deixar de pregar Cristo crucificado. A mensagem da cruz precisa continuar sendo pregada. E o que nós observamos é que muitos, eu acho que talvez eu seja exagerado, mas eu creio que 90% da mensagem dos pregadores de hoje não é a mensagem da cruz. Não é a mensagem do Cristo crucificado. O foco não tem sido levar a mensagem da cruz. Tem até o louvor, né? Se eu amo a mensagem da cruz. Mas eu posso dizer, talvez eu exagere quando eu disse, mas eu creio que 90% das mensagens pregadas em nossos púlpitos, em nossas igrejas hoje, não é a mensagem da cruz. Na maioria das vezes são mensagens de autoajuda, mensagens de motivação, que não é errado pregar essas coisas, porque o ser humano precisa disso. Mas não podemos perder o foco da mensagem da cruz. Outra coisa que nós aprendemos é que todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio evangelho. Quando a igreja deixa de centralizar a mensagem da cruz, de pregar sobre a morte de Cristo, ela perde a essência do próprio evangelho, porque a essência do evangelho é a mensagem da cruz. A essência do evangelho é a morte e ressurreição de Jesus. Essas mensagens precisam voltar para os nossos púlpitos, para nossas igrejas e para nossos cultos ao ar livre. Outra coisa que aprendemos também é que a ressurreição de Cristo,
é o episódio que dá sentido e significado à fé cristã. Ou seja, a ressurreição de Cristo é o fato que distingue o cristianismo das demais religiões. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, nada faria sentido hoje, mas ele ressuscitou. E a ressurreição dele é que distingue o cristianismo das demais religiões. Conforme eu disse, muitos líderes que eram religiosos morreram e continuam mortos, mas Jesus ressuscitou. E até aquelas pessoas que ressuscitaram na Bíblia morreram de novo, mas Jesus ressuscitou e continua vivo e vivo para todo sempre. Então, a ressurreição dele demonstra que ele é o Salvador do mundo, que ele é a verdade, que ele é o caminho, que ele é a vida e que ele dá a vida eterna para aqueles que recebem o Evangelho que provém dele. Glórias a Deus. Assim chegamos ao nosso terceiro tópico. E no terceiro tópico, nós analisaremos os efeitos da mensagem da cruz. Quais são os resultados do poder do Evangelho da cruz na nossa vida? Então, vamos analisar isso do ponto de vista pessoal e do ponto de vista também de se pregar o próprio Evangelho. Porque quando nós somos alcançados com o Evangelho e cremos no Evangelho e aceitamos o Evangelho, aceitar o Evangelho e aceitar as boas novas que é Cristo, nós passamos também a ser um pregador do Evangelho. E aqui vamos analisar a pregação do Evangelho aqui não como pregadores de púlpito, mas pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho na comissão geral que Deus deu para nós. Então, como resultado do poder do Evangelho da cruz, nós temos, primeiro, uma vida no poder de Deus para a pregação do Evangelho. Então, a pregação legítima da palavra de Deus, ela é simples. Para se você pregar o Evangelho, repito, e aqui não estamos enfatizando pregadores de púlpito, mas a pregadores relacionados à missão, à comissão geral dada por Cristo. Para você pregar o Evangelho, não requer de você que você seja ornado de diploma, de conhecimento técnico, de retórica. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo é o principal condutor da mensagem ao coração ouvinte. Não é só as palavras bonitas que vai convencer o homem do pecado, mas é o Espírito Santo que vai, através da mensagem que é pregada, trabalhar no coração do ouvinte. Para isso, meu querido, você não precisa ser PhD em divindade, você não precisa ter mestrado, não precisa ser bacharelado em teologia, basta você ter uma vida no poder de Deus. Veja o exemplo de Pedro. Em Atos 2,41, depois do recebimento do poder do Espírito Santo, quando Pedro pregava, diz a Bíblia que naquele dia os que aceitaram a mensagem foram batizados, a imagem sugere isso, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E quem era Pedro? Qual que era a profissão de Pedro? Pedro era um pescador, e era uma profissão simples para a época, era iletrado, ou seja, ele não tinha formação, né, superior, uma cultura tão grande como tinha Paulo, por exemplo, mas Pedro tinha uma vida no poder de Deus. O Evangelho de Cristo produziu nele um poder, e esse poder lhe deu graça para pregar o Evangelho de uma forma que mais de quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele dia que ele pregou. E Paulo também pregou a mensagem do Evangelho de uma maneira bem simples. E milhares de pessoas foram salvas. Ou seja, Paulo, ele era um homem intelectual. Nós vimos que Paulo era um poliglota, era doutor da lei, era um homem capacitado, era um homem intelectual, mas ele pregava de maneira simples para os simples. Usava, né, de um linguajar diferente para aqueles que eram da alta sociedade, que também tinham um linguajar diferente. Mas Paulo entendia uma coisa, que a mensagem do Evangelho ela é simples, e ela pode ser pregada de maneira simples. Então Paulo ele estava revestido e na dependência do Espírito Santo. Ele tinha convicção de que Jesus é o Salvador. Em 1 Coríntios 2, 4 e 6 ele fala sobre isso. Ele vai dizer que minhas mensagens e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram na demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ou seja, as minhas mensagens não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram na demonstração do poder do Espírito. Uma vida no poder de Deus, produzida como resultado do Evangelho, nos torna pregadores também, que vão pregar no poder de Deus.
Outro resultado do Evangelho é que o Evangelho, ele produz no homem uma vida de humildade. A humildade aqui não se trata de pobreza, de desleixo, né? Nada disso. Tem pessoa que acha que humildade é andar rasgado, andar de chinelo de dedo. Isso não. Isso pode ser desleixo, isso pode ser relaxo, pode ser por necessidade de não ter dinheiro para comprar uma roupa ou um calçado. Isso não quer dizer que a pessoa é humilde. Mas a humildade aqui que o Evangelho produz é a humildade do cristão, que expressa sua fé e amor a Cristo e amor ao próximo. Ele passa a ser uma pessoa humilde, amando a Cristo e sobre todas as coisas também amando o seu próximo. Às vezes um arrogante, como Paulo era, mas quando foi alcançado pelo Evangelho, ele se tornou um homem que amava a Cristo e também amava ao seu próximo. Então a mensagem da cruz nos constrange a viver em humildade. Paulo escreve nos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 9, quando ele fala, né, da missão de Jesus, quando Jesus ele se desfaz da sua glória para vir até a terra, se humanizar, se humilhar para poder salvar o homem. Isso nos constrange, porque existem tantas pessoas que são orgulhosas, que são soberbas, mas Jesus desfez da sua glória e veio até se humilhou até a morte e morte de cruz. Então isso nos constrange. Então quando o homem ouve esse evangelho e ele dá crédito a esse evangelho, ele é constrangido e ele acaba sendo produzido em sua vida uma humildade. Uma humildade que leva o homem a se prostrar diante de Deus e reconhecer a nossa miséria. Em Marcos 5, 22, nós vemos Jairo, que era um dos principais das sinagogas. Ele, devido a sua filha estar doente, ele desceu da sua arrogância, da sua soberba, da sua religiosidade. E, por certo, ele ouviu falar de Jesus, com certeza, porque ele procura Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Em Marcos 5, 22 diz que então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Por quê? Porque o evangelho que Jairo ouviu produziu nele aquela humildade. E ele viu que o único que poderia resolver o problema dele era a pessoa do Senhor Jesus. Ele se humilhou diante da pessoa do Senhor Jesus. Essa mesma humildade que o evangelho produz é a humildade que nos leva a descobrir quem verdadeiramente é Jesus. O homem só passa a descobrir quem verdadeiramente é Jesus a partir do momento em que ele ouve o Evangelho, crê no Evangelho e aceita o Evangelho. Aí ele vai aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Pois bem, outro resultado, né, da mensagem da cruz, do Evangelho de Cristo, é que gera em nós uma vida na dependência do Espírito Santo. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Santo, principalmente na pregação do Evangelho, conforme dissemos lá. Então, uma pregação sem o auxílio do Espírito Santo não subsiste por muito tempo. Uma pregação sem a ajuda do Espírito Santo, ela vai ser uma pregação bonita, vai ser uma pregação bem formulada, mas vai ser uma pregação que não vai gerar resultados. Então, o Evangelho, ele produz em nós esse entendimento que nós precisamos ter uma vida na dependência do Espírito, até mesmo para pregar o próprio Evangelho para as outras pessoas. Então, assim como Paulo, nós devemos ter a plena consciência disso, que nós somos fracos, que nós somos humanos, que nós somos limitados, temos limitações pessoais, temos nossos medos interiores, e que tudo isso só é vencido se nós vivermos na dependência do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia, ela estimula nós a jamais confiar em nós mesmos, a jamais confiar em nossa capacidade. Olha que Paulo, ele era um homem capaz, sabemos disso. Era um homem inteligente, um homem culto. E olha o que ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele vai dizer, a nossa capacidade, não que tenhamos capacidade nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então você que prega o Evangelho, e você deve pregar o Evangelho, seja de maneira individual, seja o Evangelho pregado em massa, você precisa entender que você precisa confiar no Espírito Santo e não ficar confiado no seu conhecimento, na sua intelectualidade e na sua sabedoria. Quais são as aplicações práticas que nós tiramos desse último tópico? O que nós aprendemos? Primeiro,
É uma reflexão. E você, professor, vai fazer essa pergunta para você mesmo e para o seu aluno amanhã na sua sala e vai levá-lo a refletir. Quais têm sido os efeitos da mensagem da cruz, ou seja, do Evangelho, na minha vida? O que o Evangelho produziu de mudança na sua vida? O que mudou em sua vida a partir do Evangelho da cruz que você ouviu, creu e recebeu? Será que você mudou de vida? Sua vida foi transformada ou você continua nas mesmas práticas da velha natureza e do velho homem? Quais foram os efeitos da mensagem da cruz, do Evangelho na sua vida? Segunda coisa, que nós temos que entender, nós falamos aqui que, em se tratando da pregação do Evangelho, você não pode, confiar na sua sabedoria, na sua inteligência, no seu conhecimento, nos seus cursos, nos seus mestrados e vice-versa, não. Mas é bom deixar bem claro uma coisa, quando Paulo fala que quando ele pregava para os irmãos, ele não ia com sabedoria humana, Paulo não está negando ali a importância dos estudos e preparo, não. Pelo contrário, Paulo teve uma educação e um preparo completo, nós sabemos disso. Ele teve o preparo intelectual e teve o preparo espiritual lá no deserto da Arábia. Mas ele nunca desprezou os estudos. Então, ele não está desprezando, não está dizendo que, então já que é assim, então eu não vou estudar, não vou... Não, pelo contrário. Isso é muito bom. O que você precisa entender aqui, que o segredo aqui é você não supervalorizar ou menosprezar o estudo e o preparo. Ou seja, você não pode confiar no seu preparo. Você tem que confiar principalmente no Espírito Santo. Porque uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo é outra coisa. Se for assim, então, eu não preciso estudar. Não, você pode estudar, fazer curso de teologia, superior, bacharel, o que você quiser fazer, porque aí vai ser unido o útil ao agradável. É o que aconteceu com Paulo. Deus uniu o útil ao agradável na vida de Paulo. O conhecimento, a sabedoria dele foi unida à atuação do Espírito Santo. E na hora que ele precisava falar para uma plateia de doutores, ele falava como um doutor. Na hora que ele precisava falar numa plateia mais simples, ele falava de maneira simples. Então, o segredo aqui é você não supervalorizar o preparo intelectual em detrimento da atuação do Espírito Santo. Sem a atuação do Espírito Santo, você pode ter o melhor preparo intelectual que você tiver, mas a sua mensagem vai ser seca. A sua mensagem vai ser uma mensagem sem vida. Mas com o seu preparo, ou se você não tem um preparo, o preparo que eu digo aqui é relacionado a um curso, e vice-versa, essas coisas todas. O Espírito Santo, ele é o atuante. O Espírito Santo, sempre em primeiro lugar, você deve valorizar o Espírito Santo, porque aí, você tendo toda a condição, a capacidade, vai ser unida à atuação do Espírito Santo. E se você naquele momento, talvez por um motivo ou outro, não está capacitado, o Espírito Santo vai te capacitar. Meus irmãos, sendo assim, nós chegamos ao final de mais uma lição. E eu resumo essa lição nessa frase. A conclusão que eu tiro da lição, nessa frase eu resumo essa lição. Não existe cristianismo e evangelho verdadeiro sem a verdadeira compreensão da obra de Cristo na cruz, bem como a sua finalidade. Ou seja, se não houver um entendimento, uma compreensão, por que Jesus morreu na cruz? Por que Cristo foi crucificado? Cristo não foi crucificado para ganharmos dinheiro. Cristo não foi crucificado para ganharmos casa. Cristo não foi crucificado para termos bens nessa terra. Cristo não foi crucificado para sermos um grande empresário. Cristo não foi crucificado para eu ser um grande doutor. Cristo foi crucificado para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, se não houver uma compreensão disso, uma compreensão do verdadeiro objetivo, da verdadeira finalidade, o porquê Jesus morreu na cruz, aí vai acontecer o que está acontecendo. Um evangelho pervertido, um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Os irmãos devem estar acompanhando nas redes sociais uma igreja aí em Goiânia, aonde, se não fizeram lá, publicaram o que vão fazer, um culto pet, um culto para cachorro. Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos que nós temos que prestar a Deus um culto racional. O que é um culto racional? É você entendendo o que você está fazendo. Animal tem alguma racionalidade?
Como que o animal vai adorar a Deus? Como que o animal vai prestar um culto a Deus? Isso é o quê? São pessoas que não entenderam, não tiveram a verdadeira compreensão da obra de Cristo na cruz. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos pregar o evangelho que Paulo pregava. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto e do Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja. Não um evangelho nos moldes que está sendo pregado aí, mas um evangelho cujo centro dele continua sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que nós tenhamos uma excelente escola dominical amanhã, e qualquer professor que quiser entrar em contato comigo, o último slide que você está vendo aí tem o nosso contato. Se você deseja receber gratuitamente aí o nosso material, um slide PDF que nós usamos aqui na ministração, basta você entrar em contato comigo aí, que eu teria o maior prazer em enviar para você gratuitamente. Também nós temos aí um grupo de WhatsApp, onde esse grupo foi criado para que pessoas que desejam fazer parte dele possam receber semanalmente esse material gratuitamente. Você pode acessar o link desse grupo, na descrição do vídeo vai ter lá o link, e se você tiver alguma dificuldade, você entra em contato comigo, manda uma mensagem para o meu zap, que eu te adiciono ao grupo lá, e assim você terá acesso semanalmente ao material que a gente usa aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Os irmãos nos perdoem pelos barulhos externos que vocês vão ouvir aí. Como eu disse, estamos num ambiente que não é totalmente protegido contra som, e nós tivemos o cuidado de fazer essa aula para não deixar os irmãos sem a aula, para poder aí contribuir com os irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Fiquem com o Senhor e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo.